A paz do Senhor, meus irmãos. Boa tarde, tudo bem? Aqui quem vos fala é a Juliane Cardoso e eu venho nesta tarde trazer para os irmãos uma breve meditação. Eu quero falar hoje um pouquinho sobre Jesus. A palavra de Deus diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, essa tarde eu quero falar um pouquinho com os irmãos sobre o amor de Deus para conosco. Desde lá do início, como já está escrito na palavra, Deus amou o mundo de uma tal maneira que ele decidiu entregar o seu único filho, o seu filho unigênito, para morrer por todos nós, para perdoar os nossos pecados. Deus, desde o início, tem demonstrado um grande amor para com os seus. Em histórias da Bíblia, por exemplo, nós sempre vemos o amor de Deus para com Abraão, para com Jó, todos os personagens bíblicos. Deus sempre tem demonstrado amor. Deus sempre tem demonstrado compaixão. E quando acontece alguma coisa, ou quando aconteceu na vida desses profetas, Deus também se fez presente nos momentos piores possíveis. Deus se fez presente e no final de tudo, Deus os abençoou. Porque Deus está conosco, tanto nos momentos difíceis, como nos momentos de alegria. Ele está 24 horas conosco. E hoje, eu fui parada na rua por um senhor, enquanto estava voltando do mercado, e sem mais nem menos ele começou a me contar toda a história da vida dele. Eu não sei o porquê, mas ele simplesmente me parou no meio da rua e começou a contar toda a história da vida dele. E ele contando toda a história, que é uma história bem longa, ele me disse que já tinha sido crente, que era batizado, porém que não servia mais a Deus. E eu perguntei para ele, qual foi o motivo que te fez sair da igreja? Ele falou assim, olha moça, eu estava estudando para ser pastor e quando eu estava mais ou menos para chegar próximo de dirigir alguma igreja ou algo assim, perguntaram para mim se eu estava preparado. E eu parei, pensei, refleti por um instante e disse que não estava preparado, porque tinha muita coisa dentro da igreja que eu não concordava e que se fosse pastorear, ia ser diferente de todos. Então, por esse motivo, ele achou que não estivesse preparado, sabe? Por não concordar com muitas coisas que tinha dentro da igreja. E aí, eu falei para ele, olha, Jesus sempre foi, sempre será a solução para tudo. E Deus, independente do que aconteça, independente de onde você esteja, Deus está sempre lá. Então, você não pode deixar de servir a Jesus pelo que você vê de errado ao seu redor. Às vezes a gente está dentro da igreja, muitas das vezes acontece, e nós vemos muitos erros. Às vezes tem coisas que não concordamos. Mas não estamos lá para servir aos homens. Não estamos indo na igreja para ver as coisas certas, para ver as coisas erradas. Estamos indo lá simplesmente para adorar a Deus. Exclusivamente para isso, adorar a Deus. Agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito, pelas bênçãos, pelos livramentos, por cuidar de nós 24 horas por dia. Deus tem sempre cuidado de nós, tem sempre nos protegido. E hoje, não só hoje, mas já de muito tempo atrás, eu vejo pessoas saindo, simplesmente saindo da igreja porque diz que não concorda com tal coisa, porque diz que não gosta do comportamento de alguém que está lá dentro, sabe? E eu acredito que se a pessoa pensa assim, é porque ela nunca esteve lá para servir a Jesus. Porque adorar a Deus não depende do próximo. Você não depende de ninguém para poder prestar adoração ou culto ao Senhor. É só você e Deus, entre você e Deus. Simples assim. Então, eu queria falar para vocês nessa tarde que não importa como
esteja a congregação de vocês ou o lugar onde vocês convivem. Sabe, Deus é tão bom para com a gente. Deus cuida tanto de nós. São 24 horas cuidando da gente. Sabe, são 24 horas dando livramento. 24 horas zelando pela nossa família. Deus é maravilhoso. Ele é maravilhoso. E a gente às vezes quer deixar Jesus por coisas tão pequenas, por coisas tão banais, sabe? Eu quero dizer nessa tarde que tudo que você passar aqui, todo sofrimento, toda dor, no final valerá a pena, porque estaremos pertinho do nosso Senhor, estaremos juntinho com o nosso Mestre, aquele que sim, sempre nos amou verdadeiramente, aquele que sim, sempre cuidou de nós de verdade. Os momentos que não vemos, os momentos que nem imaginamos, estamos recebendo um livramento. Às vezes, a gente é para passar por algum perigo em algum momento do dia, mas Deus nos livra, Ele nos deixa invisível. Isso já aconteceu comigo, sabe? Uma situação que aconteceu que eu tinha certeza absoluta de que eu ia ser atacada na rua, mas simplesmente a pessoa passou e não me viu. Isso acontece muito. Por quê? Porque Deus zela pelos seus. O amor de Deus, o carinho para com a humanidade é tão grande. Então, nessa tarde, o que eu quero deixar aqui para os irmãos, e até mesmo para quem de repente está aí do outro lado da tela, como eu falei, e não conhece a Jesus, é que não vale a pena deixar Jesus por qualquer coisa. Aliás, não vale a pena deixar Jesus por nada. Porque Ele é o amigo verdadeiro. Ele é aquele que sempre esteve, sempre estará ao nosso lado. Mesmo quando ainda não conhecemos, Ele está lá cuidando de nós, está lá zelando por nós. Deus, Ele ama a cada um de nós, a cada um dos que estão assistindo nesse momento. Jesus ama muito, muito você. Você não tem noção do quanto Jesus te ama, do quanto Ele te quer bem. Então, nessa tarde, não deixe Jesus. Que essa seja uma mensagem que toque no seu coração. Sabe, não deixe Jesus. Não abandone a sua cruz. Siga em frente confiando que há um Deus no céu que zela por você, que há um Deus no céu que vai te proteger, que há um Deus que estará sempre do seu lado, nos melhores e piores momentos da sua vida. Quando você estiver lá chorando por alguma razão, algum sofrimento, algum pensamento ruim que te passar de repente, não sei, não importa a situação. Saiba que nos momentos mais difíceis Deus está lá. Às vezes, Deus fica em silêncio. E às vezes o silêncio de Deus dói. Dói porque às vezes é justamente no momento em que mais queremos ouvir a sua voz. É no momento em que pedimos tanto uma palavra de consolo, sabe? E às vezes Deus está em silêncio. Mas que nessa tarde você saiba que o silêncio de Deus nunca é algo ruim. O silêncio de Deus é porque Ele está trabalhando ao seu favor. O silêncio de Deus é porque Ele está preparando algo muito bom para você. Nunca é porque Ele não quer te ouvir, porque Ele te abandonou. Não! Deus não nos abandona, nunca, jamais. Deus nos ama. Ele nos ama e ama muito. Então, nessa tarde, que você possa refletir um pouquinho, que eu sei que de repente você aí do outro lado possa ter as suas próprias questões, seus próprios pensamentos, suas opiniões e não concordar em alguma coisa aqui do que eu disse. Mas uma coisa você precisa concordar, é que Deus quer o melhor para você, independente da situação que você esteja. Se você está passando por um momento difícil, um momento que você acha que não haverá saída, busque ao Senhor. Busque ao Pai, entregue a Ele todas as suas angústias, todas as suas necessidades, porque entregando para o Senhor,
Ele fará o milagre. Ele realizará o desejo do teu coração, assim como Ele fez comigo. Tem meu testemunho aqui no canal, junto com meu esposo. Se vocês quiserem depois dar uma olhadinha, entra no canal, procura lá. Tô falando sobre o meu testemunho de gravidez. Hoje eu estou com 6 meses de gravidez, indo para o 7º já. E foi um milagre o que Deus fez em minha vida. Durante muitos anos eu chorei. Na verdade, foram quase 7 anos. Eu chorei muito para Deus, me descabelei. Achei que Deus não estava mais me ouvindo, que Deus não queria me dar filho, que por algum motivo aquilo que eu estava passando era porque eu tinha feito algo no passado e agora Deus estava me punindo. Eu queria tanto, tanto, tanto ser mãe. E eu chorava desesperadamente para Deus. E Deus sempre me dizia assim: tudo o que eu tenho para você, eu farei. Mas será no meu tempo. No meu tempo, não no seu. E custou eu entender essa palavra, sabe? Eu fiz campanha, eu chorei, eu descabelei, eu passava a madrugada chorando. E quando eu via pessoas engravidando ao meu redor, assim, que eram próximas, eu chorava, eu ficava triste. Não pela pessoa que estava ali gerando, mas porque eu não conseguia, era mais um ano e nada acontecia. Mas o tempo de Jesus chegou para mim, o tempo do Senhor chegou. E Ele me deu esse presente maravilhoso, que é o meu neném, que hoje eu estou carregando do ventre. E eu tenho, assim, uma certeza absoluta de que Deus estará cuidando de tudo, assim como Ele cuidou de mim todos esses anos que eu tenho de vida. Ele tem cuidado agora do meu neném também e vai cuidar do parto. Eu sei que Ele vai cuidar de tudo, porque Deus é maravilhoso. Ele é maravilhoso e quando o tempo dele chega na nossa vida, meu irmão, pode confiar que tudo dará certo. Tudo dará certo, porque veio no tempo dele e o tempo dele é perfeito. O tempo dele é perfeito. Então, nessa tarde, eu quero agradecer aos irmãos que tiraram um tempinho para ouvir esse vídeo. E creia, meu irmão, creia que a sua vitória vai chegar. Em nome de Jesus eu creio. Que você tenha uma tarde abençoada. Amém?